Soberano Pai Celestial, no poder do nome do Hamashia Yeshua, o nosso Senhor Cristo Jesus nos abençoa e nos guarda, nos ilumina e nos guia por um bom caminho. Estudo Bíblico, Gálatas 5 verso 22. Introdução. Gálatas 5 verso 22, apresenta uma lista de características espirituais que compõem o fruto do Espírito. Este versículo é de suma importância para os cristãos, pois descreve o resultado natural da presença e operação do Espírito Santo na vida de um crente. Não se trata de uma lista de ações que realizamos para ganhar a aprovação divina, mas sim o resultado natural e evidente da vida transformada pelo Espírito, demonstrando a genuína conversão e santificação. Compreender este fruto é crucial para avaliar a saúde espiritual própria e de outros. Contexto histórico e cultural. A carta aos Gálatas foi escrita por Paulo a igrejas da Galácia, possivelmente na Ásia Menor, que estavam sendo influenciadas por um legalismo judaizante. Estes falsos professores ensinavam que a salvação era obtida através da observância da lei mosaica, incluindo a circuncisão, além da fé em Cristo. Paulo, contrariamente a esta perspectiva, enfatiza a salvação pela graça, recebida pela fé em Jesus Cristo. O fruto do Espírito em Gálatas 5 se contrapõe diretamente à lista de obras da lei que os legalistas exigiam. O contexto, portanto, enfatiza a liberdade em Cristo e a evidência da nova vida, que brota da relação com o Espírito Santo, em contraste com a escravidão ao legalismo. A cultura da época valorizava muito a lei e as obras. Paulo demonstra que a verdadeira justiça advém da transformação interior operada pelo Espírito. Interpretação. O versículo apresenta 9 características: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, como frutos do Espírito Santo. Não são dons espirituais, mas sim o caráter que se desenvolve gradativamente na vida daquele que é guiado pelo Espírito. Esta lista não é exaustiva, mas representativa do caráter cristão transformado. Cada característica é interdependente e contribui para uma vida que reflete a imagem de Cristo. A aplicação para os crentes contemporâneos reside em cultivar um relacionamento íntimo com o Espírito Santo, buscando a obediência à sua vontade e permitindo que ele produza este fruto em suas vidas. A presença do fruto não é uma prova de perfeição, mas um sinal do progresso na santificação, indicando que o Espírito está ativamente trabalhando no coração. A ausência desses frutos pode indicar a necessidade de autoexame e busca por um maior rendimento ao Espírito. Em suma, Gálatas 5 verso 22 chama-nos à santificação, não como uma tarefa legalista, mas como uma resposta natural e abundante a um relacionamento autêntico com a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. 5 verso 23. Introdução. Gálatas 5 verso 23, na Nova Versão Internacional, 2023, declara: mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Este versículo, inserido no contexto de uma discussão sobre a liberdade cristã em contraste com o legalismo, apresenta duas virtudes cristãs cruciais, mansidão e domínio próprio, e destaca sua importância no viver cristão. A afirmação contra essas coisas não há lei indica que estas qualidades não são regulamentadas por leis externas, mas são frutos naturais do Espírito Santo, manifestando-se espontaneamente no coração transformado pela graça de Deus. O estudo a seguir busca explorar o significado teológico dessas virtudes, dentro da cosmovisão protestante e cristã. Contexto histórico. Paulo escreve aos Gálatas, aparentemente gentios convertidos ao cristianismo, que estavam sendo influenciados por falsos mestres judaizantes. Esses mestres pregavam a necessidade de observar a lei mosaica para a salvação, ameaçando a liberdade que os Gálatas haviam encontrado em Cristo. Gálatas 5 é uma resposta veemente a esse legalismo, contrapondo a obra da lei, a obra do Espírito. A lista de frutos do Espírito, Gálatas 5 versos 22 ao 23, incluindo a mansidão e o domínio próprio, serve como evidência prática e tangível da verdadeira salvação por meio da fé em Jesus Cristo. Não se trata de cumprir uma lista de regras para obter a aprovação divina, mas de produzir naturalmente o fruto do Espírito Santo como resultado de uma vida transformada pelo poder do Espírito. A ausência de lei contra essas virtudes enfatiza a natureza interior, espiritual e espontânea dessas características. Interpretação.
A mansidão, ou praotes em grego, não é fraqueza passiva, mas uma força controlada sob o domínio do Espírito Santo. É a capacidade de lidar com situações difíceis com paciência e humildade, sem reagir com ira ou vingança. O domínio próprio, ou encrateia, se refere à autodisciplina e ao controle sobre os desejos e impulsos pecaminosos. Ambos são frutos do Espírito, demonstrando uma vida transformada pela graça de Deus. A frase "contra essas coisas não há leis" significa que não há nenhuma lei externa que possa forçar alguém a ser manso, ou a ter domínio próprio. Estas virtudes são o resultado de uma vida vivida em obediência a Deus, guiada pelo Espírito Santo. A lei não pode produzir essas qualidades. Somente o trabalho transformador do Espírito Santo pode gerá-las no coração do crente. Portanto, a ausência de lei aqui não implica libertinagem, mas aponta para a suficiência e a natureza intrínseca da obra do Espírito Santo na vida do crente, produzindo naturalmente um caráter marcado por mansidão e domínio próprio como evidência da salvação.